aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Clube Secreto 2, da autora Mari Salles. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que eu estou dando continuidade a essa trilogia. Agora nós vamos conhecer a história Vendida para Brian, que tem 296 páginas. Lembrando, o primeiro foi Vendida para Logan, no qual nós vamos descobrir a história do Logan e da Camila, que foi a primeira garota a ser vendida naquele clube do sexo. Nesse aqui, nós vamos conhecer a história da Valquíria. Ao contrário da Camila, que foi vendida pelo padrasto, que viveu horrores na mão deles, que era uma garota ingênua, uma garota simples, 19 anos, a nossa Valquíria, ela tem seus 25 anos hoje, né? Ela é uma mulher que gostava de sexo, ela era noiva. O namorado dela não era muito fã disso, gente. O namorado dela é meio estranho, né? Na verdade, já estava noivo, já. Ele era meio esquisito em relação a isso. Ela queria descobrir mais sobre sexo, mas ele meio que podava. Ela não gostava da família dele, porque eles eram ricos, ela era pobre, e automaticamente a família se metia muito, e ele era muito submisso a essa família, ao ponto de que eles falaram, não vai se casar agora, vamos trocar a data, ele, então vamos trocar a data. Nada que ela queria era importante, mas sim o que a família dele queria. Então, ela é mais experiente. Tudo bem, ela viveu horrores nesse clube. Ela estava lá há meses também, e ela passou por coisas, gente, absurdas. Ela passou por coisas traumáticas. Então, a partir do momento que ela se vê ali na frente do Brian, um cara assim que está disposto a dar liberdade a ela, como a Camila, não acreditou de primeira. Porque como assim, gente? Ele me comprou, ele pagou uma fortuna também por mim. Como assim vai me dar liberdade? Alguma coisa está errada. Ela chega então nesse paraíso, que é nas Maldivas. Ali ela tem um bangalô só dela, no qual ali ela é bem tratada. Ele tenta se aproximar dela para saber um pouco mais, porque ele precisa do nome dela, ele precisa de um sobrenome para poder investigar um pouco mais sobre a vida dela, para poder conseguir fazer a documentação dela para ela voltar para o país dela. Então ele precisa dessas informações, mas ela é relutante. Ela, gente, ela tá a ponto de explodir, ela não tem paciência, ela é nervosa, ela é irritada. E o jeito dele ser zen faz com que ela fique mais irritada ainda e ela fique tratando ele mal. Só que o que ela não imagina é que o nosso Brian, ele é assim hoje. Mas ele viveu no passado um relacionamento muito diferente. Um relacionamento que mudou ele completamente quando finalizou. Então hoje ele age de forma que ele respira quando ele estava perdendo o controle. Ele é aquele um que faz muito exercício, que faz yoga, que faz não sei o que, para poder controlar esse lado dele. Esse lado que ele não gosta de demonstrar, esse lado que ele quer esquecer. E quando ela tá a ponto de ser encurralada, porque é assim que ela se vê, que ela começa o rompante dela, que ele começa, respira, calma, aí ela surta, ela sai batendo o pé, ele fica para trás para poder se controlar. Eles vão, então, interagindo, no qual ele vai tentando fazer com que ela se abra um pouco mais. Ele fala que se ela quiser trabalhar ali, ela pode trabalhar, mas ela dá a entender que ela quer ele. Ele fala, olha, assim não rola. Se você quer trabalhar para mim, você vai trabalhar, mas a gente não vai transar. Porque comigo eu sou homem de uma noite só, eu não crio laços, então eu não quero você trabalhando aqui, se for para você insistir em ir pra minha cama. Mas ela quer, porque ela fala pra ele, eu quero esquecer todo o horror que eu vivi. E eu acho que você pode me proporcionar isso. Pelo lado que ele trata ela muito bem. Pelo lado que ele tenta compreender ela. Só que, gente, o negócio fica complicado. Eu fico meio tensa com essa garota. Porque ela percebe que ele tá interessado nela. É óbvio que ela percebe. Porque tá nítido. E ele deixa isso escapar em alguns momentos. E ela não tem muita paciência, então ela avança nele muitas vezes. E vai chegar um momento que ela vai ficar louca da vida. Porque eles vão ter o momento deles, vai ser um momento pá, um momento assim que ela vai realmente falar, eu vou esquecer tudo que eu vivi, porque tudo que ela sentiu ali foi totalmente diferente do que ela sentiu na vida.
Claro que ela ficou um pouco irritada, porque ele vai com muita calma, ele vai com muitas carícias, ele vai com muitas preliminares, e ela tava querendo mais que isso, ainda mais que ela viveu horrores, acostumada com rápidas, né? Vai, sobe, faz o que tem que fazer e acabou. E lembrando que é mais ela dando prazer para os homens do que ao contrário. Então, quando foi ali o momento dela sentir prazer, ela ficou um pouquinho incomodada de certa forma, porque ela estava acostumada a ela fazer esse papel, não de fazer o papel ao contrário. Então, quando ela tem esse primeiro momento dele, mas ele acaba aparecendo com outra mulher, ela surta. Mesmo ele falando pra ela, comigo é uma vez só, não vai acontecer mais, ela surta. E aí, gente, ela resolve fazer meio que um ciúme pra ele. Ela resolve meio que dar um troco. E ela acaba provocando um dos seus seguranças. Ai, gente do céu. A hora que ele vê, ele surta. A hora que ele vê, ele tem dificuldade em controlar o lado mal dele. Ele tem dificuldade. E o pior, quando ele se aproxima dela e do outro cara. Ai, eu tô rindo, mas é de desespero. Ai, na hora que ele chega, que ele demonstra que ele não quer saber daquela situação, ela se oferece para os dois. Ela diz que quer os dois com ela. Ai, cara, eu falei, menina do céu, tudo que você passou lá, eu não acredito que você está se oferecendo dessa forma. Eu não acredito. E ele, como ele disse que ele ia dar liberdade para ela, que ela tinha que conhecer outras opções, que ela tinha que fazer tudo o que ela quis e nunca pôde, enfim, ele acaba cedendo. E, ai, gente, esse momento para mim foi tenso e eu acredito que para ele também foi, porque você vê todo o momento ali do ato, como ele age, como ele faz, e você percebe que ele não tá gostando daquela situação. Mas enfim, ele prometeu que ele faria tudo o que ela quisesse, então ele cedeu. Ai, que raiva dela! Depois disso, ela acaba dizendo para ele que ela quer um tempo para ficar ali, um tempo para que ela se prepare para ir embora. E que ela queria passar esse tempo com ele. Ele ficou com tanta raiva do que aconteceu, do que ela pediu, do que ele cedeu, que ele fala que ok, mas tem que ser nos termos dele. E ela aceita. Então eles começam a ficar, então, nesse período ela deu e ele aceitou. Eles começam a viver um pouco mais intenso. Ela começa a aprender muita coisa com ele. E ele também começa a aprender muita coisa com ela, principalmente a perder o controle. Porque ele é um homem que ele não é adepto a rapidinhas. E ela, gente, faz ele dar rapidinhas inúmeras vezes. Ela faz loucuras com esse homem, gente. E ele passa a gostar dessa situação de rapidinhas. Por mais que ele fique frustrado, que durante as rapidinhas é mais ele que sente o prazer e não ela. Ele não consegue devolver a ela a mesma intensidade. Porque rapidinho é isso, gente. É aquele momento de euforia. E ele fica frustrado porque ele queria dar mais a ela. Mas ela sai toda feliz, ela sai toda contente. Tá se chegando, então, o final do prazo dado. Ela tá sem saber o que fazer, porque ela não sabe para onde ir, mas ela sabe que tem que começar, porque eles fizeram esse acordo, então ela tem que seguir. Mas um dia antes, ela é surpreendida. Porque a mulher que aparece com o Brian é uma garota de programa. Ele não sabia. Ao contrário do Logan, que adora uma garota de programa para não ter vínculo, o nosso Brian, ele pega a mulher que ele acha interessante. Então ele olhou para você, gostou de você, ele vai até você, ele se oferece, né? Diz o que ele tem a oferecer para você e você aceitar de boa. Mas ele deixa bem claro, é somente essa noite. E ele ficou com essa garota, mas depois que ele foi descobrir que ela era uma garota de programa. E ele estava com ela no dia que a nossa Valkyria acabou aprontando aquele ciúme. Então ele abandonou ela para ir atrás da Valkyria. E claro que a mulher não ia perdoar. Só que essa mulher está com outra pessoa. Está com a pessoa que foi responsável pelo sumiço dela. Foi responsável por ela ter desaparecido da face da Terra. Então eles acabam sequestrando ela, acabam levando ela para um lugar e ali a nossa Valkyria descobre tudo, gente. Tudo o que aconteceu com ela. O motivo dela ter sido sequestrada, a pessoa que estava por trás e principalmente, gente, que no fundo não era para ela ter sido vendida, era para ela ter sido morta. Mas a pessoa que sequestrou ela se aproveitou para ganhar um dinheiro. Então, essa pessoa que está envolvida, que ela nunca imaginou ser possível, essa pessoa estava no dia que ela foi leiloada
E essa pessoa ia comprar ela, mas o nosso Brian foi mais rápido. Ele ia comprar ela para fazer tudo o que queria e depois matá-la. Porque esse é o intuito dele, gente. É matar ela. E ele tortura ela. Ele tortura. E no momento que ele tá para chegar ao finalmente com ela, então ela é resgatada. Ela é resgatada pelo Brian, ela é resgatada por esse segurança que acabou, de certa forma, usufruindo do corpinho dela, e também pelo outro segurança, que é o Klaus. E depois, então, que ela é resgatada, então ela resolve abrir o jogo da vida dela, que não foi fácil para o nosso Brian. Só que ele já sabia. Porque a partir do momento que ela confiou nele o suficiente para falar o nome e sobrenome dela, então os seus seguranças, né, os seus agentes, vamos dizer assim, acabaram trazendo um dossiê sobre ela. E quando leu, ele ficou horrorizado. Ele não pôde acreditar. E quando ele se deparou, né, com o homem que foi o responsável pela segunda parte da vida dela ter sido terrível, porque a primeira não foi boa. A segunda parte foi pior ainda. Então, nossa, ele não pensou duas vezes em proteger aquela mulher. E claro que ele já está apaixonado por ela. Claro que ele quer ficar com ela. E o final deles é tão bonitinho. O final deles é tão assim lindo. Porque ele demonstra realmente como ele quer ficar com ela e como será só com ela. Porque ela fica com medo, né, dele querer agir de outras formas. E eles chegam a conversar sobre esse negócio de frequentar swings. Eles chegam a conversar sobre essa ideia deles frequentarem, de vivenciar mais esse mundo, porque ela é muito curiosa na arte do sexo. E eu fiquei assim meio tensa, que eu falei, gente, eles vão aceitar se dividir? Gente, como assim? Ele dividiu a primeira vez, não gostou muito, ele vai querer fazer isso de novo? Então eles vão ter uma conversa muito séria em relação a isso e eles vão chegar a um consenso. Se para eles vai ser prazeroso isso ou não. Então, esse foi o segundo livro, né? A segunda história do Clube Secreto, que também vem abordar, vai falar também o que a Valkyria passou lá, mas também de uma forma não muito chocante, não aquela forma que você vai falar, meu Deus do céu, não consigo nem respirar. Então, por isso que acaba não sendo dark, porque se ela tivesse ido mais por esse lado, contado mais detalhes, eu acho que, nossa, eu teria dificuldade de ler. Leria, mas eu teria bastante dificuldade. Mas acabou sendo uma história tranquila e até gostosa de se ler. Então, eu vou deixar vocês com o segundo, que é Vendida para o Brian, e dizendo que eu vou trazer o terceiro para vocês para fechar, que vai fechar com chave de ouro, com certeza. E agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.